Muito boa noite a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini após a partida Guarani Cruzeiro no Brinco de Ouro da Princesa. Só justificando, nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança em saúde, o distanciamento está sendo respeitado, estamos a 4 metros de distância, por isso o Thiago Carpini não usa máscara. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ortiz. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Mais uma entrevista coletiva? Bora. Estamos abrindo aqui o WhatsApp. Vamos para a primeira pergunta enviada pela imprensa. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Carpini, qual foi o seu sentimento, né? O Guarani empatando, né, numa jogada de bola parada, onde o time vinha sofrendo tantos gols, e depois, menos de um minuto praticamente, volta a sofrer um gol de bola parada, fazendo com que a equipe conheça aí a sua segunda derrota na competição. Qual foi o seu sentimento após mais esse gol de bola parada? É um sentimento de chateação, de aborrecimento, da gente estar repetindo os mesmos erros, né? Erro recorrente, é a maneira que o adversário tem encontrado, seja ela a equipe como o Cruzeiro, como o CSA, que com certeza vão brigar aí na parte de cima da tabela, a gente via como concorrentes diretos, aí a gente poder estar pontuando, e erros que ocorrem também contra outras equipes, a gente vem sofrendo desde a nossa retomada aí no Campeonato Paulista, né, contra o Red Bull na final, enfim, são coisas que nos incomodam muito, mas que a gente tem que continuar trabalhando, buscando uma alternativa. Nós já mudamos a maneira de marcar, né, precisamos melhorar a nossa iniciativa de agredir a bola, de atacar a bola, e são coisas que a gente melhora com o dia a dia, com o trabalho, e o que eu passo para os atletas é o que eles sabem também, não cabe mais esse tipo de erro, né? Foram 2 rodadas, muita coisa pela frente, mas a gente tem que ajustar isso imediatamente. É um sentimento de frustração, de incômodo, né? Não só da minha parte, mas dos atletas também depois do jogo no vestiário. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Carpini, boa noite. Primeiro quero que você explique a escalação do Didi no lugar do Valber na zaga e se você não pensou numa substituição do Bruno Silva como titular da equipe, e depois explicar o que aconteceu no jogo. A equipe não conseguiu administrar a primeira vantagem, que foi abrir o placar, tomou um empate logo em seguida, e depois, ao tentar empatar e virar, conseguiu até empatar o jogo, mas sofreu o terceiro gol logo em seguida, na falha do Jefferson. Por que os jogadores não conseguem manter a vantagem ou tentar manter o controle do jogo? Nós não conseguimos administrar nem a primeira e nem a segunda vantagem. Nós tivemos 2 vezes aí, abrimos o placar, tomamos a virada, tivemos força para reagir, para continuar de maneira organizada. A entrada do Giovani nos deu essa mobilidade, né? Apesar do Giovani ainda não aguentar um tempo maior por conta esse retorno dele, até queimando algumas etapas, o departamento médico colocou ele em condições de jogo, ainda não suporta um tempo maior, mas nos 2 momentos a gente foi forte, né? Começou bem, fez o gol, depois não soubemos administrar. No segundo gol também a mesma coisa, empatamos um jogo extremamente difícil, com uma equipe muito qualificada, fazendo o melhor jogo, o melhor controle de jogo, tudo aquilo que a gente vem se repetindo, mas o bom futebol ele tem que ser acompanhado também do resultado final, até para nos fortalecermos, né? Nossas ideias, nossos conceitos, aquilo que a gente vem fazendo aqui desde o ano passado. Então isso é uma situação que a gente precisa corrigir imediatamente, o bom futebol acompanhado do resultado. Em relação ao Bruno Silva, é um jogador que tem minha confiança, a nossa liderança, capitão. Eu pensei no Didi porque era o momento de dar uma oportunidade, Didi vinha treinando muito bem. O Valber também fez 2 bons jogos, tanto contra o Red Bull, contra o CSA em Alagoas, e foi uma opção minha, por isso que eu optei pelo Didi no lugar do Valber, não pelo lugar do Bruno. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, o Guarani nos últimos 7 jogos levou 12 gols. Dá para justificar o que está acontecendo em relação aos gols que o Guarani vem sofrendo, Carpini? Eu acredito que é perfeitamente justificável, né? Porque na verdade, justificável porque são 12 gols, e eu não tenho ao certo a quantidade de gols de bola parada.
A gente tem um sistema defensivo equilibrado, apesar da quantidade de gols, é difícil falar isso, mas eu acho que eu tenho como explicar. A gente não toma gols de contra-ataque, a gente não toma gol que o adversário trabalha a bola dentro da nossa intermediária, que cria situações dentro da nossa área para fazer gols. Os gols que a gente tem tomado, a gente tem mais dado gol para o adversário, dado no sentido de erros, de desatenção, de falhas que têm sido recorrentes, do que propriamente alguma construção do adversário, ou você fala, é um time que é desequilibrado, toma gols de contra-ataque porque tem a bola. Não, a gente não toma nenhum gol de contra-ataque, não toma nenhum gol dessa maneira. Até tomamos, né, o segundo gol do Botafogo, mas foi uma situação atípica lá, né, já era um final de partida. Mas os erros recorrentes têm determinado essa quantidade de gols que nós tomamos aí nesses 2 jogos. Né. Eu prefiro separar em etapas. Né, acho que o ciclo do Paulistão fechou. Né, agora começamos um novo ciclo, que foram esses 2 jogos. Claro que os problemas a gente não divide em ciclos, eles têm sido os mesmos, mas nesses 2 jogos a gente é uma situação que tem me incomodado bastante, tem incomodado o grupo também, e nós vamos trabalhar e melhorar. Rafael Pio, Rádio CBN. Carpini, boa noite. Tem uma cena emblemática no primeiro gol do Regis, que o Bruno Silva ele dá 3 soquinhos assim na cabeça, como se quem dissesse, era ali que eu tinha que estar, né? Eu não estava e o Regis apareceu sozinho e acabou fazendo o gol. E depois no terceiro gol, mais uma vez, o Bruno apenas fica olhando a bola e o Léo chega e acaba fazendo o gol. Longe de querer fazer caça às bruxas ou dizer de um jogador em específico, mas o Guarani vem tomando muitos gols de falha de posicionamento. O quanto que isso já incomoda, Carpini? Eu digo até não só a falha de posicionamento, claro que alguns erros, né, de posicionamento eles têm acontecido, senão não aconteceriam os gols, né, do mesmo lado quando a gente faz também de jogadas trabalhadas, sempre algum atleta erra para que o gol aconteça. Eu digo não só o posicionamento, mas eu digo a questão das falhas recorrentes no mesmo sentido, né? No gol mesmo eu não vi essa cena que você relatou aí do Bruno. Não acho que ele foi o culpado, aqui a gente não culpa ninguém sozinho, a gente assume a responsabilidade juntos, né? Então nós erramos juntos, a gente estava com a bola no pé, saindo num contra-ataque, nós erramos o passe e você pega a defesa toda aberta, né? Então você pegar a defesa toda aberta, correndo para trás contra os atacantes que normalmente são mais rápidos e um time qualificado de nível de Série A, você não pode ter esse tipo de erro. Então, continuar trabalhando, pés no chão. A gente sabe que foram 2 jogos que teve muita coisa boa, mas tem coisas que estão nos incomodando bastante, que nós precisamos melhorar muito rápido. Nós vamos melhorar, porque nós estamos trabalhando para isso. Eu confio plenamente nesse grupo, nesses atletas. Muitos desses atletas que estão sendo questionados nesse momento deram muita resposta positiva ano passado, e eu tenho convicção que a resposta esse ano também vai ser positiva. Nós ainda vamos lembrar desse começo lá no final, quando as coisas caminharem muito bem para nós, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carpini, o Guarani tem apenas uma vitória nesses 7 jogos aí desde a volta do futebol, e seguramente é o momento mais complicado seu no comando do clube, né? Prestes a completar um ano, e considerando que você pegou o time na situação que estava no ano passado, mas o time conseguiu reagir, agora o time não consegue. Hoje lutou, mas a defesa entregou de presente a vitória para o Cruzeiro. Como é que você vê esse seu momento no clube, né? Você que é um treinador ainda em início de carreira, vivendo o pior momento no comando do Guarani, como que você vê essa situação? Eu vejo que ainda é muito cedo para a gente falar que o time não reage, né? São 2 rodadas, o ciclo do Paulistão acabou, o ciclo do Brasileiro começou, aqui são 2 rodadas, não são 7. Né? O que passou ficou no passado, claro que os erros têm sido os mesmos e nós vamos melhorar. Mas eu só acho que ainda é muito cedo para dizer que a equipe não dá resposta, né? Mesmo porque a gente tem um padrão definido, a gente joga futebol, os números em todos os aspectos que você olhar estão a nosso favor, mas se os números não tiverem acompanhado o resultado, que é tão importante quanto, né, uma organização e um padrão, uma filosofia bem definida, aí também não adianta. Então a gente precisa buscar sim continuar as nossas convicções, mas acompanhado também do resultado final, que é a pontuação. Então acho que é muito cedo.
E em um ano, né, como você mesmo falou, prestes a completar um ano, acho que é o primeiro momento que a gente oscila dessa maneira. Então, em um ano, você oscilar assim uma vez, eu vejo ainda como muito positivo. E da mesma maneira que nós oscilamos, né, para baixo, nós vamos também retomar o caminho das vitórias, junto com o bom futebol que ele vem sendo apresentado, corrigindo os detalhes e não vejo problema não em relação a isso. Como eu falei, eu tenho total confiança no nosso grupo. Como você mesmo citou na pergunta, o ano passado a situação era muito pior, o campeonato apenas começou, nós estamos falando de mais 36 rodadas para frente. Claro que nós não podemos deixar sempre para a próxima, para não correr no mesmo risco do brasileiro ano passado, mas acho que ainda é muito cedo e essa equipe sim vai dar resposta. Eles estão incomodados com a derrota, assim como todos nós estamos, como todo nosso torcedor. Mas o que eu falo para eles é o que eu repito aqui para vocês. O futebol não importa como começa, ele importa como termina. Então nós vamos terminar bem. Nós vamos terminar bem porque nós estamos trabalhando para isso e alguns detalhes, ajustes, as coisas vão começar a entrar nos trilhos novamente. E nesse momento de oscilação nós temos que ter equilíbrio, né? Falar menos, trabalhar mais, assimilar as críticas, que elas também são construtivas, para o nosso crescimento, e continuar o nosso foco naquilo que nós traçamos no início do Brasileiro. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Carpini, apesar da tática dando certo, o Guarani jogando bem, mas os resultados não vindo, você não acha que é melhor fechar a casinha, como se fala na gíria do futebol, jogar por uma bola e dar mais confiança ao time voltando às vitórias? O time tem confiança, né? A gente tem um padrão bem definido, nós não vamos mudar disso, essa é a nossa característica. Foi dessa maneira que nós livramos ano passado, foi dessa maneira que nós fizemos um Paulistão seguro, a final do interior, e é dessa maneira que nós vamos sair dessa situação. Eu não vejo futebol de outra maneira, um futebol onde a gente tem 3 pontos muito importantes na minha concepção: você ter a bola o tempo todo, você ter o controle do jogo, você ter as ações e você ser agressivo na parte final e buscar sempre também isso tudo acompanhado de resultado. Então, não é o padrão do Guarani, não é a nossa característica. Até é engraçado porque na maneira, quando eu assumi o ano passado, voltando um pouco no passado, a gente jogava só por uma bola, né? E as coisas não caminhavam e era um futebol falado por todos, de muito pragmático, muito comum, muito até pobre, né? Em relação a conceitos. E agora a gente está pedindo para retornar nesse futebol. Então eu discordo, né? Mas respeito sua opinião. E o Guarani não abre mão de jogar, não abre mão de ter a bola. E a bola vai começar a entrar, nós vamos começar, precisamos rápido melhorar esses erros e vamos retomar nos trilhos, isso eu tenho certeza. Eu falo com muita convicção e assumo toda a responsabilidade. Lucas Leme, Rádio Web Morada do Som. Boa noite, Carpini. Didi, hoje titular, fez uma ótima partida, ganhou quase todas as bolas pelo alto, inclusive fez um gol. Por que você optou por colocar ele apenas agora nessa partida contra o Cruzeiro e não antes? Antes eu só teria um jogo, né? O CSA. O Paulistão ele não poderia ser inscrito, porque ele jogou pelo Botafogo, então ele vinha treinando. Então, na verdade, na segunda rodada ele já teve a oportunidade dele. Eu acho que foi justo com quem também vinha jogando, respeitando um critério, né? Então ele fez uma grande partida, gostei do que ele apresentou. Detalhes ainda a serem corrigidos, são os detalhes que ainda têm feito a diferença, não a nosso favor, mas vai começar a fazer a nosso favor, porque nós vamos melhorar nosso sistema defensivo, nós vamos ajustar ainda mais e nós vamos continuar apresentando um bom futebol e retomar o caminho das vitórias. Essa é para isso que nós trabalhamos, né? Como foi falado na pergunta anterior. O momento de oscilação ele acontece, ainda mais, você fala aí há quase um ano no clube, e daqui a pouco nós vamos retomar, e só campeonato de 36 rodadas, a oscilação ela faz parte, ela está dentro do processo. Heitor Fredo, da TVB Record. Carpini, boa noite. Eu queria que você falasse sobre a discussão que aconteceu antes do jogo pela possível suspensão em função dos casos positivos do CSA. E você acredita que o Campeonato Brasileiro tenha condições de continuar com tantos casos de Covid confirmados no meio do futebol? Bom, é uma questão de saúde pública, né? A gente não sabe, está tudo muito incerto. A gente tem as mesmas informações que vocês da imprensa. Na verdade, as informações, vocês nos abastecem muito de tudo isso. Eu não sei. Eu acho que se continuar esse número de casos, né, na Série A, na Série B, claro que corre riscos. E isso é muito ruim, né? Nós mesmos temos sofrido com isso, porque desde a parada da nossa caminhada desse break aí, a gente conseguiu até retomar o bom futebol, demorou um pouquinho, patinou, mas ainda não conseguimos retomar as vitórias. Nós vamos conseguir. E aí você
pensar numa nova paralisação, numa nova retomada. É uma situação delicada, complicada, uma novidade para todos, a gente também não sabe como lidar com isso. Às vezes na própria concentração você vê os atletas comentando muito disso, falando muito disso, não deixa de ser um ponto que preocupa eles. Mas enquanto as autoridades cabíveis, né, os órgãos de saúde, não decidirem nada, a gente tem que focar no nosso campeonato, focar em pontuar, focar em fazer bons jogos e ver o que vai acontecer, né? Amanhã nós vamos repetir nossa testagem também. Espero que continue caminhando todo mundo bem aqui dentro, não só aqui, em todos os outros clubes também, para que o campeonato possa dar sequência. Mas eu vejo como preocupante, porque a tendência é que aumente, né? Pelo menos é o que a gente ouve aí nos noticiários. Gustavo Biano, EPTV. Carpini, foi o 7º jogo desde a retomada, com a 5ª derrota do Guarani. Como é que você vê tudo isso, essa sequência negativa, e o que você pretende fazer para reverter isso? E na Série B já são 2 derrotas e o time está zerado. Já são 2 derrotas, né? Acho que, como eu falei na resposta anterior, são apenas 2 jogos, é muito pouco ainda, né? Eu prefiro separar em ciclos, né? O ciclo do Paulistão ele ficou no passado, no final do interior, nós chegamos à final, né? E agora são 2 jogos, é uma nova competição, um novo astral, um novo clima. Os erros, como eu falei também na pergunta anterior, eles são recorrentes, nós vamos melhorar. O que fazer é dar confiança para esses atletas, dar moral, dar respaldo e continuar trabalhando muito, assimilando toda e qualquer crítica, porque ela vai nos fortalecer, porque esse momento vai mudar, a bola vai começar a entrar, nós vamos ajustar esses detalhes defensivos, vamos retomar o caminho das vitórias. Eu não vejo de outra maneira, não é momento de desespero, é momento de ter calma, continuar tendo o apoio do torcedor. Eu sei que o torcedor quer a vitória assim como nós queremos, eu quero e nosso grupo quer, mas as mensagens que eu recebo de carinho, de incentivo, elas são muito positivas ainda e dessa maneira a gente vem se tornando cada vez mais forte. Espero que a gente continue com esse apoio e ainda é muito cedo para a gente ligar qualquer sinal de desespero. Claro que o alerta ele já está ligado, a gente tem que pontuar. Um campeonato de muitas rodadas é importante você estar pontuando, né? Mas a gente tem jogado para isso, nós estamos muito mais perto de retomar o caminho das vitórias, passar esse momento de turbulência, de oscilação nessas 2 primeiras rodadas e vamos aí para a 3ª rodada em Ribeirão, um jogo muito difícil também, que a gente vai se preparar muito, descansar muito esses caras, que eles têm se entregado demais na partida e nós vamos buscar fazer um bom jogo e corrigir esses detalhes, ajustar esses detalhes e começar a pontuar dentro da competição. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Carpini, boa noite. Gostaria que você falasse a respeito da manutenção do Bruno Sávio entre os titulares. Por que você não colocou o Rafael Costa desde o início, que entrou já na parte final, deu uma movimentação boa, teve chances de gol? E também que falasse a respeito do Arthur Rezende. Você está satisfeito com o rendimento dele? Existe alguma possibilidade de o Arthur nos próximos jogos, por opção técnica, não ser mais titular do Guarani? Bom, nós estamos buscando aí, né, ajustar alguns pontos que nós precisamos melhorar. Confio no Arthur, confio no Sávio, confio no Rafael, confio em todos, mas a gente tem que trabalhar com momentos, futebol é momento. O Bruno Sávio fez uma ótima partida hoje, ele taticamente cumprindo aquilo que nós precisamos, criou situação de gol, foi desafogo, né? O Rafael Costa, no meu ponto de vista, o Sávio dá mais mobilidade que ele, o Rafael é o cara da bola final, tem esse ponto. E o outro ponto é que o Rafael vem voltando de uma lesão, né, de bilateral. Ele teve uma lesão nas 2 posteriores. Então a gente tem um processo gradativo. O Rafael não suporta nem 45 minutos, que dirá 90. Mas mesmo que ele suportasse 90, talvez a estratégia para esse jogo seria a manutenção do Bruno Sávio, pelo que ele apresentou no jogo de hoje, apresentou contra o Red Bull, até mesmo contra o CSA. A gente está feliz. A gente não vê a hora também de poder contar com os nossos outros atletas, né, com o Cristóvão, com o Igor Henrique, com o Alemão e com alguns jogadores que estão para chegar e nos fortalecer, nos encorpar ainda mais para nos darmos mais opção, né? Quem sabe para as próximas rodadas o próprio Rafael Costa e o Giovani tenham condições de atuar um pouco mais, sem correr risco de lesionar novamente, a gente perder por um prazo ainda maior e a gente tem um elenco bem enxuto, né? Então isso para nós é muito complicado. Então, até aproveitando, eu enalteço o trabalho do departamento médico, que tem nos dado esse respaldo, tem colocado os atletas à disposição até muito antes do prazo. E agora com a ajuda do Rafael Tamarindo, do próprio Fulvio, nosso fisiologista, que a gente possa tentar minimizar essas situações recorrentes de lesão, que a gente sofreu bastante com isso e não conseguir repetir a escalação.
Tiago, terminamos aqui. Essas foram todas as perguntas da imprensa. Agradeço pela presença, viu? Bom descanso e vida que segue. Vamos seguir no trabalho, buscar essa primeira vitória na competição. Obrigado, Ortiz. Aí, como você falou, vida que segue. E como eu falei numa pergunta anterior, não importa como começa, importa como termina. Nosso clube é grande, nosso elenco é bom, nós vamos terminar bem. Esse momento de oscilação ele faz parte, está tudo dentro do pacote. Nós vamos retomar o caminho das vitórias. Eu tenho total convicção naquilo que a gente vem trabalhando e as coisas vão acontecer de maneira positiva. Obrigado, Ortiz. Obrigado aí, Nação Bugrina. E paciência, obrigado pelo apoio.